Livro dos Romanos. Capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele havia prometido antes por seus profetas nas Santas Escrituras. Acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da descendência de Davi segundo a carne, e declarado ser o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, por quem recebemos graça e apostolado para obediência à fé entre todas as nações, por causa de seu nome, entre os quais estais, vós também, os chamados de Jesus Cristo, a todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo por todos vós, de que a vossa fé é anunciada em todo o mundo, porque Deus é minha testemunha, a quem sirvo com meu espírito no Evangelho de seu Filho, de que sem cessar faço menção de vós sempre em minhas orações, fazendo petição, se por algum meio agora finalmente eu possa ter uma próspera jornada, pela vontade de Deus, para ir até vós. Porque desejo muito ver-vos, para que eu vos possa comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais estabelecidos, isto é, para que eu seja consolado juntamente convosco pela fé mútua, tanto vossa como minha. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes propus ir até vós, mas fui impedido até agora, para que eu também tenha algum fruto entre vós, assim como entre os outros gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim que, quanto a mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele é revelada a justiça de Deus de fé em fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhes mostrou. Pois as coisas invisíveis dele, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas pelas coisas que são feitas, até seu eterno poder e divindade, de modo que eles são inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas tornaram-se vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato foi obscurecido. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou à imundícia, pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem seus corpos entre si. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram a criatura mais do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por esta causa, Deus os entregou a paixões vergonhosas, pois até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em sua lascívia uns para com os outros, homens com homens cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa devida ao seu erro. E como eles não quiseram reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a um sentimento perverso,
para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, fornicação, perversidade, cobiça, malícia, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, maledicentes, aborrecedores de Deus, afrontosos, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, sem entendimento, quebradores de alianças, sem afeição natural, irreconciliáveis, impiedosos, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas também têm prazer naqueles que as praticam. Livro dos Romanos, capítulo 2. Portanto, és inexcusável, ó homem, quem quer que sejas que julgas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Pois tu que julgas, fazes as mesmas coisas. Mas sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que cometem tais coisas. E pensas tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, e fazes o mesmo, que escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras para ti mesmo ira para o dia da ira e da manifestação do justo juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade, a vida eterna. Mas aos que são contenciosos e não obedecem à verdade, antes obedecem a injustiça, indignação e ira, tribulação e angústia sobre toda a alma de homem que faz o mal, do judeu primeiro e também do gentio. Mas glória, honra e paz a todo aquele que opera o bem, ao judeu primeiro e também ao gentio, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que pecaram na lei, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, que não têm a lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Eis que tu és chamado judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído pela lei. E estás confiante de que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu, que dizes que não se deve cometer adultério, cometes adultério. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, como está escrito. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão é feita incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza se cumpre a lei,
não te julgará a ti, que pela letra e pela circuncisão és transgressor da lei. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior. E circuncisão é a do coração no espírito e não na letra, cujo louvor não vem dos homens, mas de Deus. Livro dos Romanos, capítulo 3. Qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, de todas as maneiras, principalmente porque a eles foram confiados os oráculos de Deus. Pois, que importa se alguns não creram? A incredulidade deles tornará sem efeito a fé de Deus? De maneira nenhuma. Antes, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça demonstra a justiça de Deus, que diremos? Será Deus injusto por aplicar a ira? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Pois, se a verdade de Deus abundou mais por minha mentira para a glória dele, por que sou eu ainda julgado como pecador? E não, como somos difamados, e como alguns afirmam que dizemos, façamos o mal para que venha o bem, a condenação desses é justa. Que concluímos então? Somos nós melhores do que eles? De forma nenhuma. Pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Veneno de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e o caminho da paz não conheceram. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja culpável diante de Deus. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante dele, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou a justiça de Deus sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé em seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, que justificará pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão anulamos. Pois a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Livro dos Romanos, capítulo 4.
Que diremos, pois, que encontrou Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é atribuído segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas, ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi descreve a bem-aventurança do homem a quem Deus imputa justiça sem obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança somente sobre a circuncisão ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada a Abraão como justiça. Como, pois, lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé que teve, estando ainda incircunciso, para que fosse pai de todos os que creem, ainda que não circuncidados, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não são somente da circuncisão, mas também andam nas pisadas da fé que teve, nosso pai Abraão, antes de ser circuncidado, porque a promessa de que seria herdeiro do mundo não foi feita por meio da lei a Abraão ou à sua descendência, mas por meio da justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, a fé é vã e a promessa é anulada, porque a lei opera a ira. Pois onde não há lei, também não há transgressão. Por isso é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme para toda a descendência, não somente para a que é da lei, mas também para a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, diante daquele no qual creu Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, e estando plenamente convicto de que o que ele prometeu também era poderoso para o cumprir. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe foi imputado, mas também por nós, a quem será imputado, se cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos delitos foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Livro dos Romanos, capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não confunde, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda sem força,
morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para muitos. E não foi assim o dom, como pela ofensa de um só que pecou. Porque o julgamento veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, e porém a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou para a morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Livro dos Romanos, capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que obedeçais às suas concupiscências. Nem, tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus
como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e, libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado estáveis, livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Livro dos Romanos, capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei ao marido. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, se casar com outro homem será chamada adúltera. Mas se o marido morrer, está livre dessa lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos libertados da lei, estando mortos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Porque sem a lei o pecado estava morto, e eu, em algum tempo, vivia sem a lei. Mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei-o que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, para que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem, sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Agora, pois, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum.
Pois o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Livro dos Romanos, capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus e, se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque também a mesma criação será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção,
a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Livro dos Romanos, capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois?
a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, porque diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resistiu à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada, e sucederá que, no lugar onde lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a em justiça. Porque o Senhor abreviará a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos nos não deixar a descendência, teríamos sido como Sodoma, e teríamos sido feitos como Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça, sim, a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Livro dos Romanos, capítulo 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que eles sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que têm zelo por Deus, mas não com entendimento, porque, ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Porque Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé fala assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo de cima, ou quem descerá ao abismo, isto é, para tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz ela? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será envergonhado, porquanto não há diferença entre judeu e grego. Porque o mesmo Senhor é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam.
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem boas novas de coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra saiu a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Moisés primeiramente diz: eu vos provocarei a inveja com aqueles que não são povo, com nação insensata. Vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e contradizente. Livro dos Romanos, capítulo 11. Digo, pois, porventura, Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu, ou não? Sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Mas se é pelas obras, já não é graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não o alcançou. Mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, e em punição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De maneira nenhuma, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne, e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? E, se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti dirás, pois: os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também.
Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade, se permaneceres na sua bondade. De outra maneira, também tu serás cortado, e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, são amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque, assim como vós, também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Livro dos Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com zelo, o que exerce misericórdia com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram,
e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Livro dos Romanos, capítulo 13. Que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade senão da parte de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Portanto, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que leva a espada, porque é ministro de Deus, vingador, para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a este serviço. Dai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em orgias e bebedeiras, não em desonestidades e dissoluções, não em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não cuideis da carne em suas concupiscências. Livro dos Romanos, capítulo 14. Acolhei ao que é fraco na fé, mas não para contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque Deus é poderoso para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais. Todos os dias, cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor não o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si,
e nenhum morre para si. Porque, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas, tu por que julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. Assim, pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja este o vosso propósito, não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma impura, a não ser para aquele que a considera impura. Para esse é impura. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas segundo o amor. Não destruas, por causa da tua comida, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo agrada a Deus e é aprovado pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Todas as coisas, na verdade, são puras. Mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se ofenda, ou se enfraqueça. Tens fé? Tem-na para contigo mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que duvida se come está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Livro dos Romanos, capítulo 15. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito: as injúrias dos que te injuriavam caíram sobre mim, porque tudo quanto foi escrito anteriormente, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: por isso te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez: louvai ao Senhor, todos os gentios, e louvai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. E certo estou eu também de vós, meus irmãos, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo também admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente,
como para vos lembrar, pela graça que de Deus me foi dada, para que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que a oferta dele seja agradável, sendo santificada pelo Espírito Santo, de maneira que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousaria falar de coisa alguma que Cristo por mim não tenha operado para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder de sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus. De maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo. E desta maneira, me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, mas agora, não tendo jamais lugar nestas regiões, e desejando há muitos anos ir ter convosco. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Pois espero de passagem ver-vos e ser por vós encaminhado para lá, depois de ter primeiro gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Porque pareceu bem à Macedônia e à Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e são devedores a eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes nos bens temporais. Assim que, quando tiver concluído isto, e lhes tiver consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que esta minha administração em Jerusalém seja bem aceita pelos santos, para que, em alegria, pela vontade de Deus, chegue a vós e convosco seja recriado, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Livro dos Romanos, capítulo 16. Recomendo-vos a Febe, nossa irmã, que é serva da igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e que a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem sido ajudadora de muitos, e de mim também. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, aos quais não só eu dou graças, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia para Cristo. Saudai a Maria, que muito trabalhou por nós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e meus companheiros de prisão, que são notáveis entre os apóstolos e que também estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplias, meu amado no Senhor. Saudai Urbano, nosso cooperador em Cristo, e Estaques, meu amado. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os que são da casa de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai os que são da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, que trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe e minha. Saudai Assíncrito, Flegon, Hermas, Pátrobas, Hermes e os irmãos que estão com eles.
Saudai Filólogo, e Júlia, Nereu, e sua irmã, e Olimpas, e todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. As igrejas de Cristo vos saudam. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, e desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre. E com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, ela chegou a todos. Regozijo-me, pois, por vossa causa, mas quero que sejais sábios para o bem e simples quanto ao mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas agora se manifestou, e pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, se deu a conhecer a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todo o sempre. Amém. Escrito aos Romanos desde Corinto e enviado por Febe, serva da igreja em Cencreia.